Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 18 de junho de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 13 do nosso trimestre, cujo tema será Israel no Egito. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis capítulo 47, verso 27, que diz assim: Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Nessa semana nós veremos a chegada de Israel dentro da terra do Egito. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de poder entender um pouquinho melhor aquilo que foi a experiência de José, juntamente com seus irmãos, quando ele se dá a conhecer aos irmãos e ao mesmo tempo mostra-lhes que ele existia, que ele tinha sido dirigido por Deus com o propósito da preservação da vida. Apenas 2 anos haviam se passado desde que a fome havia começado no mundo e ainda haveria pelo menos mais 6 anos de fome. Então agora eles deveriam voltar até a sua terra, contar ao pai que ele estava vivo e queria preparar um lugar onde eles teriam a oportunidade de poder viver. Terminamos mencionando exatamente que José chegou a separar a terra de Gósen para eles, que era uma terra muito boa para os rebanhos, uma terra que era irrigada ali pelo rio Nilo, um lugar realmente espetacular. Então seria o melhor da terra que José estaria preparando para eles, o que significava que José realmente estava havia organizado todo um processo de gestão dessas pessoas que estariam chegando. Quando você menciona o povo de Israel vindo para o Egito, já era uma nação. Bem, na verdade eles eram um pequeno clã, que contava com aproximadamente 70 pessoas. Quando Jacó vai descer para o Egito, juntamente com a sua família, ele ergue de novo um altar a Deus. O texto bíblico não nos menciona, mas existe uma grande possibilidade de que desde a morte de José, que Jacó estivesse ainda vivendo um luto muito intenso e que talvez ele não tivesse ainda levantado um altar a Deus, o Senhor. Então ele vai levantar um altar a Deus e Deus vai lhe aparecer e vai dizer a ele: Jacó, não tema descer para o Egito. Vai para lá, José vai cuidar de você, você vai ter a oportunidade de conhecer ainda os filhos do José e mais do que isso, José terá a oportunidade de fechar os seus olhos, você ainda vai viver alguns anos junto com ele lá no Egito. José agora está esperando pelo pai na terra do Egito. Todos os acertos são feitos com o faraó, e aquele que era considerado no Egito como um deus, o faraó era tido como um deus, quando recebe Jacó, a primeira coisa que Jacó faz é abençoar o faraó. Sabe, você olha aqui para essa cena e percebe alguém que é tido, que é adorado como Deus, sendo abençoado pelo homem de Deus que vai agora chegar ao Egito. Você percebe nitidamente nesses últimos capítulos de Gênesis, você começa a perceber que a promessa feita a Abraão de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, ainda que em parte, Jacó vai fazer isso nesse tempo que ele vai estar no Egito. Ele abençoa o faraó, ele abençoa José, ele abençoa os filhos de José, ele abençoa os seus próprios filhos, ele ainda abençoa as 12 tribos de Israel, porque ele ainda vai, no seu leito de morte, ele vai desdobrar, descortinar o futuro dessas 12 tribos. E um texto muito lindo é apresentado ali no final do livro de Gênesis, mostrando exatamente isso. Mas apesar dele estar abençoando essas pessoas ali no Egito, o que fica muito claro, tanto através das falas de Jacó, como também das falas de José, é de que Israel, o povo de Israel, era estrangeiro. Eles estavam peregrinando na terra do Egito. Eles não deveriam se estabelecer ali, não de forma definitiva. Eles voltariam para a sua terra. Isso fica muito evidente na última fala que José tem com seus irmãos.
quando ele os chama e diz, olha, muito em breve eu vou morrer. Mas eu quero pedir uma coisa de vocês. Quando o Senhor Deus der descanso a vocês e os tirar daqui do Egito e os levar de volta para a terra da promessa, eu quero que vocês me prometam, que vocês jurem em nome do Senhor, que vocês vão levar os meus ossos e vão sepultar na terra da promessa. Quando o próprio Jacó morre, o seu corpo é levado e sepultado na terra de Canaã. O que demonstra que, mesmo estando muito bem na terra do Egito, Israel entendia, nós estamos peregrinando aqui. Isso deve fazer com que nós pensemos um pouco nesta última lição da escola sabatina desse trimestre, que foi uma lição fantástica. Nessa última tônica do livro de Gênesis, que nós vamos explorar nessa semana, nós veremos que nós somos estrangeiros também, somos peregrinos nessa terra. Por melhores que possam ser as experiências que vivamos aqui, existem coisas boas nesse mundo, existem coisas desafiadoras também, mas esse não é nosso lugar. Não do jeito que ele está, dominado pela rebelião, aonde o rebelde faz os seus desmandos em todos os momentos à nossa volta. Aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa muito claro, é que o Senhor Deus, ele tem um lar preparado para a gente, uma terra renovada, restaurada. Tiraremos 1000 anos de férias com Cristo nos céus e depois retornaremos para essa terra e então se cumprirá aquilo que Pedro mencionou de forma tão bela, dizendo, e o Senhor Deus fará novos céus e nova terra nos quais habitarão a justiça. João, no livro do Apocalipse, vai mencionar, eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado. A dor, o sofrimento, as perdas já não existiam mais. O próprio Cristo estava conosco. Tudo isso foi visto pelos profetas e vai ser vivido por nós. Mas a grande pergunta que tem que estar encravada no nosso coração enquanto estudamos essa última lição desse trimestre é: aonde está o seu coração? Você vive a sua experiência, você passa a sua vida, gasta seus dias entendendo que tudo que você tem é o que você tem aqui? Ou você vive essa vida com os pés na terra, mas com os olhos no céu? Eu espero que o mesmo sentimento que Jacó teve, abençoando aqueles que estavam à sua volta, mas entendendo, nós somos estrangeiros, nossa terra não é aqui. Que esse seja o sentimento que cada um de nós possa ter. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que, por melhores que sejam as circunstâncias que possamos viver aqui nessa terra, nosso lar não é aqui. Ajuda-nos a entender isso e a viver essa realidade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?